quando, quer dizer, nas 2 últimas décadas de existência da União Soviética, a União Soviética foi alimentada, dizer, por dinheiro ocidental. O Gorbachev tinha um plano que ele dizia, olha, para restaurar isso aqui, nós precisamos 100 bilhões de dólares. E ele estendeu o chapéu e os caras botaram lá 100 bilhões. Não adiantou nada, o regime caiu do mesmo modo. Ele já estava corrupto demais. Né? Tanto que, vamos dizer, a única iniciativa anticorrupção que houve nos últimos anos, décadas do regime soviético, foi quando subiu o tal do Andropov, e ele mandou fazer uma investigação onde? Em Moscou? Não. No Uzbequistão. Tanto que o Uzbequistão estava totalmente corrupto. Só que os juízes começaram a investigar a corrupção no Uzbequistão e foram vendo que ela subia até Moscou e que ela começava lá no Kremlin, na KGB. Tá certo? Então a investigação, evidentemente, deu em nada. Tá certo? Mas provou, vamos dizer, que a União Soviética era a sociedade mais corrupta do mundo. Então, vamos dizer, a produção de nações inteiras ali era totalmente fictícia. Quer dizer, você fabricava, sei lá, 30 automóveis e você dizia que fabricou 3.000. Então, isso era o normal ali. Aconteceu também que quando apareceu a ideia da perestroika, que foi uma ideia criada dentro da KGB, o Ocidente retirou todo o apoio aos dissidentes soviéticos e começou a apoiar o que eles chamavam os comunistas esclarecidos, tipo Gorbachev. Então, praticamente eliminou a oposição, fortaleceu tremendamente o poder da KGB. E quando, né, o regime se desmantelou, o que aconteceu? Os próprios membros da KGB, próprios membros da elite corrupta, se transformaram nos chamados oligarcas do dia para a noite, tendo agora o poder de atuar livremente no Ocidente. Então se espalha pelo mundo o fenômeno da máfia russa, que controla 80% da economia da Rússia, e que tem uma atuação mundial tão gigantesca que nenhuma das outras máfias ousa se opor a ela nem um minuto. Nem as tríades se opõem, nem a Yakuza se opõe, nem a máfia italiana se opõe. Agora são todas sócias da máfia russa. A máfia russa mundializou o crime. E a máfia russa é o quê? A KGB. Quando aconteceu isso, quando caiu a União Soviética, então, o que o Ocidente fez? Exigiu imediatamente o julgamento de Nuremberg para os crimes do comunismo? Não. Branqueou a imagem de todos eles se transformaram do dia para a noite em capitalistas, né, legalmente constituídos, podendo atuar no Ocidente. Então, é claro que isso aí foi um crime monstruoso, mas isso deu muito dinheiro para muita gente. Quer dizer, o dinheiro russo começou a circular para tudo quanto é lado, formaram-se imensas parcerias entre esses oligarcas russos e capitalistas ocidentais. Então, todo esse pessoal, vamos dizer que defendia aquela conversa de livre mercado, tal, estão todos eles de rabo preso com a corrupção russa. Né? Então, eles simplesmente não podem dizer o seguinte: nós aumentamos o poder da KGB, nós entregamos o mundo na mão da KGB. Então, eles têm que continuar dizendo que o comunismo morreu e agora o que existe é só o populismo. Eles sabem que estão mentindo. Quer dizer, não é só o problema de, eles são os iludidos, eles têm a cabeça do mundo. Alguns sim, a raia miúda dos liberais tem. Tá certo? Mas os altos próceres da coisa, você vai dizer que o pessoal da Montpellier não sabe disso que eu estou falando? É claro que sabe. Né? Tem todos eles, vamos dizer, o rabo preso no maior esquema de corrupção da história humana. Então eles não podem dizer a verdade, porque a vida deles está baseada na mentira, na falsificação. Então, você vê que nos últimos 20 ou 30 anos, o narcotráfico se espalhou pelo mundo, a corrupção multiplicou por 1000, e o mundo virou realmente como do mundo dos ladrões, como diz a Claire Sterling. Né? E quem fez isso? O pessoal da KGB, aliado aos capitalistas ocidentais.
Tem comunistas e liberais. Então, de certo modo, vamos dizer, todo mundo está interessado em cobrir essa corrupção. Por um lado, esses liberais ocidentais que encheram os russos de dinheiro, deram dinheiro para o Gorbachev, dinheiro a rodo para o Gorbachev para ele fazer só besteira, tá certo? E para realizar um plano que era o da própria KGB, quer dizer, a KGB já tinha chegado. Olha, o primeiro sujeito que inventou, sabe quem inventou a perestroika? Laurent Beria, né? O chefe da polícia secreta de Stalin. Hein? Ele sabia que não era para a Rússia ficar fechada, mas era para o contrário, fazer um sistema de infiltração no Ocidente através do capital. Então isso foi a perestroika. E foi esse plano que eles realizaram. Agora, você tem duas alas, né, encobrindo o crime. Por um lado, os liberais, que deram os meios financeiros dos russos fazer essa porcaria. E, em segundo lugar, os próprios russos, que agora querem se limpar na sua própria porcaria, dizendo que foram os ocidentais que os corromperam a partir de 1990, como se nós não tivéssemos corrompido desde 1950. Então, quer dizer, a mentira se espalhou pelo mundo. Estes fatos que eu estou dizendo, você não vai ver analisado em nenhum jornal, em nenhum canal de televisão. Porque todos eles pertencem a partes interessadas. Então, quer dizer que uma análise objetiva do que está se passando no mundo é quase impossível. Um certo coeficiente de manipulação é absolutamente inevitável. Você imagina o que aconteceu quando Moisés desceu do alto do Sinai. O pessoal estava lá cultuando o bezerro de ouro. Quer dizer, eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Então, isso quer dizer que quando Moisés manda quebrar o bezerro de ouro, eles não sabem por que ele está fazendo isso, eles não entendem o que ele está fazendo. Então, quanto tempo eles levaram para entender, então, depois dos 10 mandamentos? Então, isso quer dizer que Moisés tinha uma chave que tinha sido dada a ele por Deus e da qual os outros não participavam. Então, vamos dizer, a ideia de uma política transparente é a ideia mais imbecil que existe no mundo. Quer dizer, a autoridade não pode ser transparente jamais, mesmo que ela quisesse. Porque você só pode ser transparente a quem entende o que você está fazendo. Você acha, por exemplo, que todos os meandros da história, da geopolítica, etc., são compreensíveis para qualquer um a qualquer momento? Quer dizer, qualquer eleitor chega lá, está aqui meu título de eleitor, eu entendo tudo, já só porque tenho título de eleitor. Isso não existe. Né? Então, o elemento de segredo, ele está sempre presente. Aliás, foi sobre isso que eu escrevi essa semana, o Diário do Comércio não saiu ainda. Né? Dizendo que o que você observa, na verdade, não é só que o poder tem um elemento essencial de segredo. É que só vale a pena você ter o segredo se você conseguir desprover do segredo o seu inimigo. Quer dizer, você permanece secreto e ele é exposto à plena luz pública. Então, isso aqui é um dos mecanismos mais constantes da política do século XX e foi justamente isso aí que deu a vantagem aos regimes totalitários sobre as democracias. Então, por exemplo, um regime totalitário ele pode infiltrar pessoas na mídia de uma democracia e fazer ali um trabalho de desinformação, ou seja, você divulgar na própria mídia do adversário coisas que são contra ele. Mas as democracias não podem dar o troco na mesma moeda num regime totalitário. Por quê? Porque você não tem a imprensa livre, então nada se publicará contra o governo, mesmo que você conseguisse. Você imagina a CIA conseguir infiltrar um monte de gente em toda a mídia, né, soviética. Não adianta, eles não vão poder publicar uma linha. Tá certo? Então, desde que a mídia é um órgão do próprio governo, e o governo é o serviço secreto em última análise, então é guerra assimétrica. Né? Isso foi uma das constantes. O elemento do segredo sempre existiu, tá certo? E quando você entra nesta coisa iniciática, a coisa mais óbvia do mundo é que se nós não entendemos nem mesmo a vida interior de pessoas que são iguais a nós, como é que nós vamos entender a vida interior de um grande místico, uma coisa assim? O que o Padre Pio conversou com o nosso Senhor Jesus Cristo? Não dá para você entender, tá vendo? Quer dizer, não há nenhum intuito de segredo no sentido de enganar você, mas você, de certo modo, está barrado, você não tem acesso àquilo. Nós não podemos esquecer o seguinte, eu já expliquei em outras aulas, eu dei um curso sobre isso aqui,
Todas as nossas percepções são fragmentárias. Percepção táctil, visual, etc, etc, etc. Ou seja, nós só pegamos pedaços e momentos das coisas. E, no entanto, nós sabemos que as coisas em si mesmas, e mesmo nós, não podemos existir só momentaneamente. Não existe assim, o universo não é como um pisca-pisca, que existe para existir, existe para existir. Não pode ser isso. Tem que ter uma existência permanente por baixo. E tudo que é permanente é, para nós, inacessível. Daí, por exemplo, vamos dizer, certas práticas de concentração, através da repetição de certas preces jaculatórias, baixam, por assim dizer, o ritmo das mudanças para afinar o indivíduo com algo da permanência, mas é somente algo. Isso quer dizer, por exemplo, que imagina, não estou nem falando de mistérios divinos, vamos dizer, processos históricos que duram 2, 3, 4 gerações, eles podem se tornar imperceptíveis, para dizer, pessoas cujo senso de temporalidade é mais curto. Então, agora você imagina então, os mistérios da eternidade. Você quer, por exemplo, eu quero imaginar a minha vida eterna. Eu digo, mas como é que você vai imaginar a vida eterna dentro de um tempo limitado que você tem para imaginar? Você não consegue. Quer dizer que o objeto que você está tentando imaginar, ele transcende e engloba a sua imaginação inteira e mais tudo o que você é aqui. Então não dá. Isso quer dizer que Platão estava certíssimo com o negócio da caverna. O mundo onde nós vivemos, ele não é uma ilusão, mas ele é só um pedacinho insignificante. E que esse pedacinho se assenta, esse pedacinho que é transitório, impermanente, fragmentário, todo picotado, ele se assenta numa permanência que nós sabemos que existe, já é o negócio do Parmênides, Quer dizer, o ser é, o não ser não é, nós sabemos disso, tá certo? Nós sabemos que o ser é e o não ser não é, mas nós só conhecemos pedaços de ser entremeados de não ser. E isto é a estrutura da nossa vida, não tem como escapar disso aí. Mesmo que você esteja persuadido da permanência e da eternidade, isso não quer dizer que você vai conhecê-la em vida, porque seria autocontraditório com o próprio esquema da existência terrestre. Então, este esquema ele é contraditório em si mesmo. Nós somos uma contradição viva.